O famoso templo dórico Partenon foi construído por Péricles, em homenagem à padroeira da cidade, a deusa Atena. 447 anos antes de Cristo, arquitetos e artistas, liderados pelo escultor Fídias, fizeram o edifício em mármore. Suas colunas são ligeiramente curvas e inclinadas para dentro, com 70 metros de comprimento e 40 de largura. É um dos monumentos mais importantes da antiga civilização grega e mais representativo de toda a Grécia. Foi erigido sobre um templo do século VI a.C., que tinha sido destruído pelos persas. Dentro dele abrigou a imagem da deusa Atena, estátua de 12 metros de altura, feita de ouro e marfim. Ao longo dos séculos foi igreja bizantina entre 1200 e 1500. Em 1458 foi transformado em mesquita. Em 1687 foi paiol dos turcos, que explodiu, destruindo parte do Partenon. Em 1803, os ingleses roubaram grande parte das decorações e ainda não devolveram. Estão no Museu Britânico. Em 1894, um terremoto destruiu boa parte do edifício. Atualmente, ainda continuam os trabalhos de reconstrução e conservação. Templo Erechtheion, de 421 a 406 a.C., consagrado à deusa Atena e Poseidon, deus do mar, com as suas cariátides, cujos originais se encontram no Museu da Acrópole. Esculturas do frontão oeste do Partenon. Apenas a reconstituição das esculturas. Representa a disputa entre os deuses Atena e Poseidon pela proteção de Atenas, na parte central. A maior parte dos fragmentos está em Londres, no Museu Britânico, e no Louvre, em Paris. Aqui. Onde é que tu estás? No Acrópole. Sim, mas isto aqui o que é? E é o Teatro Dionísio. Teatro Dionísio, no sul da Acrópole, construído no século V a.C., berço do teatro ocidental e da tragédia. Dionísio era o deus do vinho e nas festas anuais havia representações teatrais aqui, além das tragédias clássicas de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Odeon de Herodes Áticos, construído em 161 a.C., para concertos de música, reformado em 1950. Aqui cantaram Maria Callas, Frank Sinatra, Ana Moscuri, Yanni, Andrea Bocelli, Plácido Domingos, Zé Carreiras, entre outros. Ao fundo vê-se da Acrópole a colina do Areópago, onde Paulo pregou. O Areópago é a colina onde o santo apóstolo Paulo pregou e está registada em Atos dos Apóstolos. Aqui existiu o antigo Supremo Tribunal de Justiça. Ali perto, na colina de Filipapos, esteve prisioneiro Sócrates, aguardando a sua morte. Culpado de não reconhecer os deuses do Estado e introduzir divindades novas, é ainda acusado de corromper a juventude. Sócrates foi um dos fundadores da filosofia ocidental. Ágora antiga em Atenas era uma praça central, lugar para prática religiosa, esportiva, comercial e governamental, onde todos os cidadãos transitavam, faziam compras e pagavam os seus impostos. Espaço público, um centro religioso e onde também havia debates de filósofos e pensadores. Templo de Hefesto, templo dórico, bem preservado, de 415 a.C. Hefesto era o deus grego do fogo, dos metais e da metalurgia. Todas as colunas estão intactas e sobreviveu porque foi usado como igreja cristã de São Jorge no século VII d.C. Capitel coríntio, ornamentação da parte superior de uma coluna. Igreja dos Apóstolos.
Stoa de Átalo, edifício construído pelo rei Átalo II de Pérgamo. Era o maior edifício da antiga Atenas, com colunas de estilo dórico, com 115 metros de comprimento e 20 de largura. Foi reconstruído na década de 1950 para ser usado como museu da Ágora Antiga e que reúne objetos ali encontrados. São objetos encontrados vez ao lado do corpo do defunto, de uma tumba. 10º século antes de Cristo, mais de 3.000 anos, portanto, 1400 a 1350 antes de Cristo. Praça Monastiraque. Esta cidade vive em festa constante pelos turistas. São turistas. E ali, logo ao lado da Praça de Monastiraque, fica a Ágora Romana. E o que vemos primeiro é a Biblioteca de Adriano. A Ágora Romana foi construída entre 19 a 11 a.C. pelo imperador romano Augusto e ampliada pelo imperador Adriano. Zona de mercado da antiga cidade, praça pública de Atenas que foi transferida de Ágora Antiga para aqui. Passeando aqui pela Ágora, anda um gato. Existem montes de gatos vadios. A Torre dos Ventos tem representado no friso 8 divindades gregas para o vento, segundo a sua direção. Foi construída por volta do ano 50 a.C. No interior havia um relógio de água movido pela água que vinha da Acrópole. E no telhado existia um catavento. Arco de Adriano ou Porta de Adriano, erguido em sua honra por ser grande admirador da cultura grega e de Atenas em particular, que ajudou a construir um novo quarteirão na cidade. Santuário de Zeus, um dos mais importantes e antigos santuários em Atenas, construído de acordo com a tradição por Deucalion, o primeiro ancestral dos gregos, como homenagem a Zeus por sua salvação depois do dilúvio. Começou em 515 a.C. e a sua construção só acabou em 131 a 132 a.C. pelo imperador Adriano. E o nosso hotel por trás. No último dia, fomos até ao Cabo Sunion, a 64 km de Atenas, ver o templo de Poseidon, o deus do mar, construído 440 anos antes de Cristo. A obra Odisseia fala sobre o sagrado Sunion, lugar onde Egeu se teria lançado ao mar. A lenda conta que seu filho Teseu entraria em combate contra o Minotauro e içaria velas brancas no seu barco de volta para casa se vencesse. Se morresse, deixaria no barco as velas negras no mastro. Teseu venceu a batalha, mas não trocou as velas, o que fez seu pai enganar-se ao avistar o barco ao longe e atirar-se ao mar para morrer. Daí vem o nome de Mar Egeu.